Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Lidiane, eu sou trabalhadora aqui do território e membro do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FOCA Butantã. O FOCA existe há 22 anos, né? Então, desde 2001, a gente atua com encontros mensais, formações e atividades como as de hoje, né? Debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar. O FOCA é um espaço aberto, né? Então todas as pessoas, todas as entidades, todos os trabalhadores podem e devem frequentar, né? As reuniões acontecem mensalmente e é um espaço aberto, como eu já disse aqui, né? Nesses 22 anos, muitas pessoas passaram pelo fórum, algumas permanecem, outras já se foram, mas o convite está sempre aberto, então sigam aí nas redes sociais, onde a gente divulga as atividades e as datas e locais das reuniões. Passar a palavra para o André, ele vai falar um pouquinho sobre as regras da atividade de hoje, né, desse debate, e aí a gente vai dar sequência, então, na atividade. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de quem veio aqui, acompanhar o debate, agradecer a presença dos candidatos que se dispuseram a fazer parte do debate. Vou explicar um pouco as regras de como o debate vai acontecer. Se tiver alguma dúvida, posso esclarecer, tá certo? Então, no primeiro momento, a gente vai abrir para 2 minutos de apresentação de cada um dos candidatos, tá certo? Depois, a gente vai sortear a cor, porque existem muitos temas que a gente gostaria de discutir. Se todos os candidatos fossem responder aos mesmos temas, muita coisa ia ficar de fora. Então, a gente pensou em dividir por temas, cada cor ficar responsável por falar sobre determinados temas. Então, primeiro a gente vai sortear a cor, que vai responder a primeira questão, a cor que vai responder a segunda questão e a cor que vai responder a terceira questão. Tá certo? Na sequência, a gente vai sortear os nomes para ver dentro de cada cor a ordem das pessoas que vai falar. E aí cada pessoa vai ter 2 minutos para falar sobre o tema ou a questão que for sorteada na sequência. Beleza? A gente vai fazer assim sucessivamente até as 9 horas da noite. E aí, às 9 horas da noite, a gente vai encerrar o debate propriamente dito e vai abrir a palavra para cada um fazer mais 2 minutos de considerações finais. Ficou claro? Confesso que às vezes não é muito claro, né? Então, vou iniciar pedindo para alguém da plateia sortear a cor, a ordem das cores, tá certo? Se puder vir aqui aqui na frente do palco, por conta da gravação, por favor. Ótimo. Não, espera aqui um minutinho. Então, a primeira cor que vai responder é a cor azul, vai responder a primeira questão, certo? Só para esclarecer, André, desculpa, como serão algumas rodadas, a gente pode inverter depois essa ordem, tá? De cores. A cor que vai responder a segunda questão é quem ficou com a cor laranja. E a terceira cor, a cor amarela, certo? Então, azul, laranja, depois amarelo.
Aí na segunda rodada, a Lidiane está propondo que a gente inverta a ordem, é isso? Fazer um novo sorteio, né? Faz outro sorteio? Então tá certo. Obrigada. Agora, dentro de cada cor, a gente vai sortear os nomes das pessoas, da ordem de pessoas que vai responder. Então, Sildecina Silva Ramos. Sildeci, qual é a sua cor? É a cor azul. Azul. Então, da sua dupla, você é a primeira a responder. Dentro da cor azul, a Sildecina é a primeira a responder. Silvio dos Santos. Então, dentro da cor azul, o senhor Silvio vai ser o segundo a responder. Admilson Souza da Silva. Tá lá na ponta é a cor laranja, né? Então, dentro da cor laranja, o Admilson é o primeiro a responder. Claudete Cordeiro dos Santos. Na cor laranja também, a Claudete é a segunda a responder. Silvanete Aparecida, que está aqui na cor azul, vai ser a terceira a responder dentro da cor azul. Obrigado, viu? E a Lucidalva Santos vai ser a primeira a responder na cor amarela, é isso? E aqui é o último papelzinho, né? Nilson Ramos Pereira vai ser o segundo a responder na cor amarela. Ok? Então vai responder primeiro o azul, depois o amarelo, depois o laranja, na ordem que a gente sorteou ali. Podemos passar a primeira pergunta, então? Ah, apresentação, é verdade. Então, podemos seguir a ordem aqui de apresentação? Pode ser? Tudo bem? Para não... Então, cada candidato tem 2 minutos para se apresentar, dizer a que veio. Começando pela Silvanete. Pode ser? Boa noite a todos. Meu nome é Silvanete. Eu já fui conselheira tutelar no mandato 2016 a 2020. Sou conselheira de equipamentos públicos, articuladora comunitária, membro do Fórum da Criança e Adolescente e articuladoras de redes territorial, dentre outras. Agora eu vou passar para a Cidel aqui, para ela se apresentar. Boa noite a todos, todas e tudes. Meu nome é Sildecina Silva Ramos. Sou moradora aqui do bairro João 23.
Tenho algumas articulações sociais. Sou conselheira de alguns órgãos públicos, também aqui da região. Sou candidata pela primeira vez ao Conselho Tutelar. E é isso. Para confirmar o tempo. 2 minutos. 2 minutos? Ok. O meu nome é Silvio. Estou, como seu Silvio, nesse processo de escolha para o Conselho Tutelar do Rio Pequeno Raposo Tavares. Eu sou morador do bairro há mais de 30 anos. Já fui conselheiro por 3 vezes, 2 vezes pelo Butantã, 1 vez pelo Rio Pequeno Raposo Tavares. E sou casado, pai de 3 filhos, tenho 6 netos e 2 bisnetos. Tenho a participação social e comunitária aqui no bairro, porque também me orgulho de estar presente numa das primeiras reuniões do FOCA, o Chicão lá vai lembrar, né? Na Escola da Vila. A gente estava lá. E nesse tempo já cheguei até a representar esse FOCA em algumas reuniões junto à subprefeitura. Estou colocando para vocês novamente a minha candidatura e vamos para frente, né? Boa noite a todos. Eu sou a Luci. Na verdade, sou Luci Dalva, porém, todos me conhecem como Luci. Sou técnica de enfermagem e sou líder e coordenadora da Pastoral da Criança. Faço um trabalho na comunidade Bodizé 1010, há 8, 9 anos mais ou menos. E hoje eu vejo a necessidade de estar atuando num processo mais específico com as crianças e, por isso, me candidatei ao Conselho. Esse tempo de pandemia, percebi o quanto é necessário ter um conselheiro que vive na base. Eu sou moradora da comunidade e a importância de ter um conselheiro que conheça a realidade do território e que realmente entenda a realidade dessas famílias. E é isso. Bom, eu venho de uma formação de base familiar que, por mais que tivéssemos dificuldade, a dignidade, a humildade e a seriedade, o foco nos objetivos e trabalho para suprir as adversidades, né? Ter um projeto bom de rima, bom de bola, bom na escola, porque eu acredito que somente a inserção da cultura, do esporte, do lazer, né, a gente podemos dar um novo rumo para as futuras, próximas gerações. Tenho trabalhos há muito tempo, São Remo, Rio Pequeno, sou morador ali da 1010, quando desenvolvi, cresci, e eu acredito que somente articulações das redes seria muito pertinente, cada vez mais a comunidade estar presente, né, as agremiações escolares, e estamos aí para contribuir, para somar. Denilson Ramos, Mano Li. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Claudete, sou moradora do Jardim de Abril, já moro aqui há uns 40 e poucos anos, para não entregar a minha idade. Sou atuante, sou liderança no meu território, já tem uns longos anos. Trabalhei por 3 anos e pouco na ONG Santo Dias, atuando com crianças e adolescentes e família em geral, na região do Rio Pequeno, São Remo, Sapé. Sou conselheira de saúde da UBS Jardim de Abril, faço parte de vários movimentos dentro do território, faço parte de articulações sociais e sou candidata esse ano a conselheira tutelar. Por que eu escolhi a ser candidata? Decidi a vir como candidata. Depois de muito tempo de reflexão, percebemos
também durante a pandemia, alguns abandonam, né? Eu acho que o conselho não está conseguindo chegar, não está conseguindo se articular com os equipamentos dos territórios. E aí eu vi que o conselho atual, não estou falando só do Rio Pequeno, não, é todos, eles estão meio que fechados dentro de uma urna, dentro de gabinete, dentro do escritório lá da sede do conselho, e não está conseguindo fazer uma articulação com as famílias, onde a gente viu muito caso de violência nesse tempo de pandemia. Eu tenho uma boa relação não só com esse conselho, mas com todos os conselhos que passou por aí, porque eu sou uma pessoa atuante da minha comunidade. Então, eu também acredito num conselho onde possa atuar junto com a comunidade e fazer que a comunidade realmente tome posse daquilo que nos pertence, que é lutar por políticas públicas de qualidade para essa criança e adolescente. É isso. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigado pelo evento, obrigado pelo FOCA. Eu agradeço a todos também participantes aqui. Bom, meu nome é Edmilson, tenho 39 anos, tá? Sou pai de 5 filhos, só que 2 é enteadas, 3 é meu. Sou também vô, tenho 2 netas, tá? Já. Eu atuo no conselho desde 2016. Né? Em 2016, disputei a eleição, conseguimos entrar, e em 2020 veio o primeiro suplente, eu fiquei como primeiro suplente do Conselho Tutelar. Bom, estou no último ano de gestão pública, tá? Então, vim disputando o Conselho Tutelar novamente esse ano, porque eu percebi que tem uma dificuldade muito grande, principalmente a rede, as escolas, em questão de resposta, porque acaba a escola mandando um ofício, mandando alguma notificação, e o conselho acaba se fechando por si só, e, infelizmente, a gente tem que trabalhar com a transparência. Tá? Morei na São Remo um tempo, tá? Desde 18 anos, morei na São Remo, minha mãe mora na São Remo, sou do território, moro no Jaqueline, então estou à disposição, tá? Agradeço a todos e muito obrigado. Tá certo. Antes de continuar, eu queria pedir desculpa, que eu esqueci de explicar que a Flávia ia ficar responsável por controlar o tempo. Ela está ali com um papel, que significa que vocês têm 30 segundos para concluir, tá certo? Aí eu fui lá, tomei o celular, nem expliquei direito. Desculpa, gente. Agora a gente vai passar para as perguntas. Eu vou passar para a Lidiane fazer os sorteios e a leitura. Mas antes eu queria só frisar que essas questões elas não foram elaboradas por nós que estamos aqui, né? Somente, né? Essas questões foram elaboradas por pessoas que enviaram via Google Formulários. A gente circulou um Google Formulários em várias redes, em vários espaços, grupos familiares, inclusive. E aí a gente coletou vários relatos sobre a relação com o Conselho Tutelar, as dúvidas que as pessoas tinham, experiências que as pessoas tiveram, e a gente transformou esses relatos nas questões. Então, foi uma forma que a gente encontrou de ampliar a participação aqui no debate das pessoas em geral que, porventura, não pudessem estar presentes, né? Enfim. Bom, eu vou sortear, então, e fazer a leitura da pergunta. Lembrando que a primeira pessoa a responder é... a Cidelcina, do Grupo Azul. Essa pergunta só o Grupo Azul vai responder. Primeiro a Cidelcina, depois o senhor Silvio e depois a Silvanete. Só o Grupo Azul vai responder essa questão, que ela vai fazer a leitura agora. Mãe solteira, com 3 filhos menores de idade. Não tem rede de apoio e precisa trabalhar.
deixa os filhos sozinhos em casa, prepara o café da manhã para quando eles acordam e, na hora do almoço, uma vizinha passa para saber se está tudo bem e para esquentar o almoço para as crianças. Há violência nessa situação? Se sim, como o conselho pode atuar nestas situações? Então, vou passar a palavra primeiro para a Cidelcina. Lembrando que ela tem 2 minutos para responder a questão, e a Flávia está fazendo o controle lá da plateia. Quando subir o papelzinho branco, são 30 segundos. Então, a mãe solteira, ela tem 3 filhos, ela precisa trabalhar para sustentar os filhos. No momento, é uma coisa muito difícil, porque a gente encontra muito isso na real e na prática hoje. As mães precisam trabalhar e, infelizmente, o preço das coisas hoje estão tão caro que a gente não consegue pagar uma pessoa para cuidar dos filhos. Então, não é certo deixar 3 crianças de menor em casa para poder trabalhar. Mas, infelizmente, a gente não tem uma estrutura para poder conseguir manter a família, botar o alimento dentro de casa e ainda fazer com que seja tudo de acordo, para que eles esteja realmente cuidado por uma pessoa. E a gente não tem a rede de apoio que poderia apoiar essas mães. Infelizmente, a gente não tem total apoio. Nesse caso, a gente tem que apelar para um vizinho dar uma olhada, para um vizinho dar uma olhada que é adulto, que é responsável. A gente pede para que sempre alguém adulto dê uma olhada nos nossos filhos, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. E é isso, gente. Não tenho muito conhecimento, pretendo aprender o máximo que puder, pretendo seguir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que isso seja feito de forma certa. Tá ok. O próximo a responder é o seu Silvio, tem também 2 minutos. Para mim seria interessante que fosse especificado a idade dos filhos, né? Pode ser um filho adolescente, um deles, pode ser só criança, a gente sabe que são 3, né? A pergunta é se há violência. A violência que pode existir é a questão do abandono. E a questão também, por isso que a gente costuma falar a questão do conselho tutelar, que é caso a caso. Se está em casa, é porque a rede não está assistindo. Existe uma rede, tem a creche, tem a escola, né? Então, foi falado que a vizinha só passa ao meio-dia, mas do momento porque quem trabalha sai 6 horas da manhã de casa. Das 6 horas da manhã até o meio-dia, quando a vizinha passa, pode acontecer de tudo. Então, o abandono de incapaz, ele é tipificado nas nossas leis. Então, é por isso que tem que ver qual a idade das crianças. Será que aquele filho adolescente que tenha lá 16, 17 anos não pode cuidar desses seus irmãos? O conselho ele tem que ter esse olhar humanitário de saber trabalhar na situação. Sabendo trabalhar a situação, então se aplica a medida, não é? Então, temos que ver qual a idade dessas 3 filhos. Foi falado 3 filhos. Não foi falado assim que eram criança, que era adolescente. Tá bom?
próxima a responder é a Silvanete, que também tem mais 2 minutos para falar sobre a mesma questão. Eu vou procurar ser breve. Qual é o momento que pode deixar a criança sozinha? Nunca, né? Então, assim, a gente procura orientar, perguntar para ela se ela também quer, né, que encaminhe, se for criança, para a rede de ensino, que pode ser a creche, se for adolescente também para um CCA, e a gente encaminha tanto para a rede de ensino como assistência social para fazer um acompanhamento e ser inserido também, provavelmente, em programas sociais. Então, tem toda uma rede que pode ajudar ela. Tá, Silvanete concluiu. A gente vai agora passar para a próxima questão. A próxima questão é o grupo amarelo que vai responder, salvo engano, né? É o amarelo, né? É o laranja? Então tá. E a primeira pessoa a responder é o Admilson. Levando em consideração a importância do Conselho Tutelar atuar em parceria permanente com a rede de serviços de proteção dos direitos da criança e adolescente, o candidato considera importante e necessário participar de reuniões da rede de proteção articuladas para discussão de casos com situações de violação em que já existe um trabalho sendo feito com a família e, principalmente, quando, a partir da avaliação técnica de profissionais especializados, esta rede precisa tomar o posicionamento como medida protetiva, o que requer o apoio do Conselho Tutelar. Então, a pergunta... Isso, é se o conselheiro considera importante a participação na reunião de rede de serviços que acompanham. Eu vou pedir para você emprestar o microfone para ele, que meu fio não chega até ele. Perdão. Bom, sobre esse assunto, é essencial o Conselho Tutelar ou a conselheira que estiver lá trabalhar junto com a rede. Porque o conselho ele faz parte da rede, ele não pode trabalhar sozinho. E sobre a situação, depois de um estudo com a família, tem que ver caso a caso, isso é verdade, mas depois de um estudo, depois de um esforço de toda a rede, oferecer equipamento para aquela família, oferecer serviço para aquela família, e infelizmente aquela família não adere ao serviço, não adere por alguns motivos, né, pessoais, né, aí cabe sim o Conselho Tutelar fazer uma reunião com essa rede e decidir em acolher aquela criança ou tirar aquela criança para colocar com outra família, se caso for uma violência, que aquela criança esteja em alto risco. Sim, na verdade o Conselho deve... Ele não tem que fazer questão, ele deve participar das redes de proteção. Ele deve, é um dever dele. Tá bom? A próxima a responder é a Lucidalva. É isso? Lucidalva? Claudete? Desculpa, confundi os nomes. Bom, eu achei a pergunta muito longa e um pouco meio confusa, né? Eu acho que o Conselho já deveria estar trabalhando em rede. Não tem que começar agora com essa nova eleição. Mas, porém, eu acredito num conselho unificado, que trabalhe em rede, que trabalhe em sociedade, um conselho que realmente atue dentro dos serviços e que faça girar a ciranda. E a ciranda ela gira em torno da criança e do adolescente, já que é isso que é o papel do conselheiro, essa defesa. E acredito também num conselho que comece realmente a atuar junto à família. Não é só chegar... acolher aquele problema da criança e depois não faz um acompanhamento efetivo com a raiz daquela criança, que é o pai, que é o seu responsável, né? Então, eu acho que o trabalho do conselheiro junto às redes que existem dentro do território é essencial e é fundamental para que se tenha um bom trabalho e que, com isso, a gente consiga
pelo menos diminuir, pelo menos em 80% aí, a violência com a criança e com o adolescente. E que realmente os serviços públicos também têm esse olhar e atue mais também, né, junto com outras redes, porque eu já percebi que os territórios não se conversam. São poucos os equipamentos que tem uma conversa, que se conversa, que atende aquela demanda, e toda aquela demanda, educação, saúde, trabalhe junto. É isso. Agora, isso. Aí que a gente vai ler a próxima pergunta para vocês. É que ela vai ler, não. Tudo bem, vai dar certo. Então, a próxima pergunta vai para o grupo amarelo. E aí, agora sim, a primeira pessoa a responder é a Lucidalva, não é isso? E depois o Denilson Ramos. O Conselho Tutelar deve participar e acompanhar as reuniões com as famílias e responsáveis realizadas nas escolas e equipamentos sociais, além de ter uma agenda anual de divulgação do serviço nesses espaços? Sim, eu acredito que é de extrema necessidade essas reuniões. É de principal interesse das famílias, né, estar a par das situações, poder entender, né, o conselho, ele deve participar, o conselheiro, ele deve participar dessas reuniões, ele está inserido, né, na rede, como foi falado, até mesmo para ele saber como atuar, né, tá junto aos outros equipamentos, ter essa comunicação é de extrema necessidade. Eu acredito muito na comunicação, né? Para a gente poder resolver, solucionar, a gente tem que ouvir, né? Porque é um problema do território. Então, quando a gente tem apoio, quando a gente busca apoio, a gente consegue encontrar solução. Eu sei que os problemas realmente são difíceis, mas, porém, tem que ter uma solução, tem que ter um encaminhamento. Então, eu acho que é de extrema necessidade essas reuniões, o conselheiro está participando, atuando, né? Atuando em rede. Bom, eu acredito que o mínimo é esse intercâmbio e essa troca. Mas eu trago um olhar que é preciso fazer novos combinados, geral, comunidade, corpo docente escolar, todo o entorno, pais e mães, redes, e fazer voltar, né, aquela origem, né, que somente com a participação, você conhecendo o território, você tendo um vínculo, né, você estando ali eficaz na causa, nos efeitos, vocês vão saber trabalhar coletivamente, vocês vão fazer os apontamentos, e essa junção, e essa rede, ela só vai ser de uma forma através de novos combinados, de novos acordos, né? O que eu tento trazer um pouco aí com bom de rima, bom de bola, um bom na escola, é novas estratégias, né, meu? A juventude, está tudo muito mudado, está tudo muito rápido, a gente precisa acompanhar. Então, de repente, é a rima que está trazendo, é o hip hop, é outra tendência. Fazer a audição qualificativa, é saber da escuta qualificativa, que a gente podemos estar trabalhando em rede, junção, braços e comunhão, porque só assim a gente vai poder mudar esse cenário, né? E isso é muito importante, dar o espaço da fala, né? Trazer a própria juventude para fazer parte, né, dessas discussões, nós ouvir o que eles têm a dizer e sair com esses apontamentos e combinados. Obrigado. A gente concluiu assim a primeira rodada de questões. A gente vai fazer um novo sorteio das cores e um novo sorteio da ordem de pessoas que vai responder a próxima rodada.
A gente está achando que pelo tempo que a gente tem tempo para fazer só mais uma rodada e depois partir para as considerações finais, certo? É melhor sortear todo mundo. Se habilita? Alguém? Então agora a primeira cor é a laranja que vai responder. Segunda cor a responder é o amarelo. Só para desencargo, né? A terceira é o azul. Dentro da... Não, Claudete. Claudete, dentro da cor laranja, vai ser a primeira a responder. O Denilson Ramos vai ser o primeiro a responder dentro da cor amarela. O Admilson Souza vai ser o segundo a responder dentro da cor laranja. A Lucidalva. Ela, né? A Lucidalva vai ser a segunda a responder dentro da cor amarela. A questão da cor azul, a primeira a responder vai ser a Silvanete. O Silvio dos Santos vai ser o segundo a responder dentro da cor azul. E a Cidelcina vai ser a última a responder dentro da cor azul, certo? Então a ordem das cores é laranja, amarelo e azul, certo? Então a primeira questão vai para o grupo laranja. Como o Conselho deve atuar em situações de violência de gênero com crianças e adolescentes LGBTQIA+. A primeira pessoa a responder é a Claudete. Você pode emprestar o microfone para ela? Então, eu vou responder, não como conselheira, porque eu não sou conselheira ainda, né? Então, mas assim, o conselho ele tem que ter um olhar de cuidado, de proteção para aquela criança e adolescente. Então, ele não pode colocar a religião, o preconceito que a sociedade tem, até mesmo a violência do preconceito da própria família com aquela criança e adolescente
em cima de um sofrimento, porque eu acho que quando a criança ela já fala que é uma doença, eu vou tentar, né, resumir, porque ainda é uma questão muito nova, né, para a sociedade e tal. Mas quando já tem aquela convicção, o adolescente cresce, continua com aquela convicção, eu acho que a gente tem que saber, o conselheiro tem que saber fazer, ter uma visão, saber fazer os encaminhamentos certos, porque eu acho que nenhum médico faria uma transição, que é isso que é a pergunta, né, de transição, né? Ou só... Eu acho que eu não entendi minha pergunta. Também. É isso, né? Também, né? Faria alguma coisa que colocasse aquele adolescente em risco. Então, acho que o conselheiro ele tem que chamar os pais, conversar, falar que não é uma questão de... que não pode ter aquele preconceito, tem que ter o acolhimento com aquele adolescente, né? Tem que... É seu filho, tem que proteger, porque a sociedade está aí só para julgar, ele já sofre demais diante do preconceito, né? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu me perdi muito nessa questão, mas o olhar é esse. O conselheiro ele tem que saber atuar, ele tem que acolher e ele tem que proteger essa criança. No fim, é isso. O segundo a responder, o Admilson, a mesma questão. Então, sobre essa questão, o conselheiro ele tem que garantir o direito daquela criança, independente do gênero, independente da ideologia daquela criança. O que ele tem que trabalhar é com a família. Muitas vezes a família não aceita o posicionamento daquela criança, então ele tem que trabalhar com a família, né? No artigo 227 da Constituição Federal fala que é dever de todos garantir o direito. Então, se é dever de todos, também é dever da família também aceitar, trabalhar, né? É uma questão que a família vai ter que se adaptar, né? Então, sobre essa questão aí do direito da criança, tem que garantir todo o direito a ela, independente da raça, independente da ideologia, independente de qualquer coisa. Porque ali ela está buscando o direito dela. E o conselheiro ele garante o direito. Ele não garante a ideologia, ele não garante nada. O que ela quer ser é o que ela quer ser. Então, vamos garantir o direito para ela, com segurança e responsabilidade, trabalhando com os equipamentos de proteção e tudo mais. E também trabalhando com a família também. Certo. A próxima questão vai para o grupo amarelo, certo? E a primeira pessoa a responder é a Lucidalva. Desculpa. Então, o Manoli e o Denilson vai responder primeiro. O ou a candidata considera que o acolhimento institucional de criança ou adolescente que pertence à família de religião matriz africana seja adequado? Eu passo aqui, mais fácil. Eu acredito que quem tem que se adequar é os conselheiros que já estão na função e apto, né? Eu vou falar como preto, porque todo tipo de ancestralidade, ela já faz parte da nossa raiz, né? Então, os próprios conselheiros têm que estar informados, têm que ter o conhecimento, né? Sem pré-julgamento, e só através do conhecimento, sabendo de todas as diretrizes, ele vai conseguir fazer a adaptação, as adequações, e principalmente se situando numa forma que não é a própria raça, credo, religião que tem que se adaptar. Nós que temos que se adaptar através dos conhecimentos, né? Porque muitos dessas situações acabam sendo segregadas. Eu já participei, já vi, sabe, profissionais da própria capoeira tentando exercer e por a falta de informação, os próprios pais não deixavam os alunos frequentar a capoeira e, por incrível que pareça, máximo respeito aos não pretos, eram filhos de pretos, né? Então você vê que a falta de informação,
a falta de conhecimento, a própria mente de você procurar todas essas ancestralidades, esses conhecimentos, acaba impactando. Então, eu acredito que o conselheiro tutelar, ele que tem que estar com a mente mais aberta, adaptado e sendo imparcial e zerando cada vez mais a inclusão. Pode repetir a pergunta, por favor? A candidata considera que o acolhimento institucional de criança ou adolescente que pertence à família de religião de matriz africana seja adequado? Eu acredito que tem que acolher a criança independente do seu credo, da sua religião. O que está em questão não é a crença da criança. Eu acredito que tem que acolher a criança na sua totalidade. A criança ela não pode ser prejulgada ou julgada pela sua crença. A instituição ela tem que garantir. Ela tem que garantir que a criança esteja inserida, que a criança esteja bem, independente da sua religião, independente do seu credo. É isso que eu acredito. Acabou. Então, a próxima questão agora vai para o grupo azul. A primeira pessoa a responder é a Silvanete. A plateia, por favor, me ajuda. Como o Conselho pode ajudar / orientar famílias com crianças e adolescentes de espectro autista ou com deficiência e que dificuldade de conseguir diagnóstico ou suporte especializado da educação? Silvanete. O que acontece é o seguinte, as crianças que têm espectro autista, muitas delas, as redes de ensino, elas comparam a criança como uma criança levada, uma criança problemática, e às vezes, quando chega lá no conselho tutelar, quando elas encaminham, que essa criança, a criança não faz nada, a criança não tem um rendimento na escola, muitas das vezes ela nem procurou saber o que essa criança tem. Então, quando chega esses casos do conselho tutelar, essas crianças são encaminhadas para atendimentos psicológico, para acompanhamento com essas crianças, né? Para a rede de saúde, assistência social, enfim. Então, o próximo a responder é o senhor Silvio. Pergunta mesmo? Como o Conselho pode ajudar a orientar famílias com crianças e adolescentes de espectro autista ou com deficiência que têm dificuldade de conseguir diagnóstico ou suporte especializado na educação? Então, o trabalho do Conselho sempre consiste em exercer, né, a proteção e aplicar medidas, né? Então, nesses casos de doenças congênitas, encaminhar para o serviço, né, especializado, para poder ter esse atendimento. No entanto, também é necessário que haja aquela questão do convívio. Nós temos uma realidade lá na minha comunidade, lá da Raposo Tavares, uma pessoa que é autista e que frequenta a nossa missa dominical. Pode parecer que ela está incomodando o natural, o fluir, né? Mas ela não está, ela está no direito dela. Então, deveria ser tudo assim.
Claro que ajudar para a rede de saúde, para a rede de atendimento, né, tem entidades que atendem melhor esse desenvolvimento das pessoas que têm, assim, tanto o autismo como outras formas de deficiências congênitas. Você encaminha para o serviço, né? Mas o papel do conselho é o que está lá, nas medidas que o conselheiro pode aplicar. Encaminhar para o serviço de saúde especializado. Por último, a Cidelcina. Então, podemos orientar a família a procurar entendimento em órgãos que realmente são de acolhimento dessas crianças para ajudar eles no desenvolvimento e orientar as escolas ao aceitamento deles, porque eles têm todos os direitos igual todas as outras crianças e precisa ser respeitado, acolhido e ter todo o respeito de todos os direitos que a lei da criança e do adolescente favorece a eles. A gente ainda tem mais 30 minutos até o nosso teto de 9 horas. Então, a gente acredita que haja tempo hábil para fazer mais uma rodada, se todo mundo estiver de acordo. Tudo bem? Podemos fazer mais uma rodada? Então, vou pedir mais uma vez ajuda aqui para a gente sortear. Então, mais uma vez, a primeira cor a responder é a cor azul. A segunda cor é o amarelo. Espera para a gente sortear os nomes ainda. E a terceira é o laranja, certo? Claudete. Na cor laranja, é isso? Então, a primeira a responder da cor laranja. O Denilson é o primeiro a responder na cor amarela. A Lucidalva é a segunda a responder na cor amarela. A Silvanete é a primeira a responder na cor azul. O senhor Silvio dos Santos é o segundo a responder na cor azul? Senhora Edmilson é o segundo a responder na cor laranja. E a Cidelcina é a última a responder na cor azul. Tudo bem? Então, o primeiro a responder é o grupo azul. Atenção para a pergunta. Como o Conselho deve atuar nos casos de crianças e adolescentes nos pancadões que tem no território? A primeira pessoa a responder essa questão é a Silvanete. Bom, gente, essa aí é uma questão muito extensa, né?
Chegou para nós uma vez uma situação dessa de pancadão. O que ocorre? Aí ficou aquele jogo de empurra. Porque, assim, o fórum jogava para nós dizendo que nós tínhamos que atender. Mas, ao mesmo tempo, quem tem que estar lá no Pancadões é a polícia. Porque se a gente vai lá, o que a gente vai conseguir fazer lá no Pancadão? Umas 5.000 pessoas, né? E muitas das vezes eles estão lá dançando, mas lá também tem uso de entorpecentes, né? Enfim, tem várias situações lá dentro. Então, quem deve atuar em situações de pancadão realmente é a polícia. O Conselho Tutelar, ele pode atender lá depois, se for identificado, a gente orientar, mas é a polícia que tem que estar lá dentro. Eu sempre vejo de uma forma técnica, né? Porque existe o artigo 136, que diz o que o conselheiro tem que fazer. Então, nessas situações de pancadão, a gente tem que entender que Conselho Tutelar não é polícia, né? Na qualidade de poder requisitar serviços, um deles é segurança pública. Então, há situações que chegam ao conselho e ao conselheiro, aí o conselho encaminha junto àquela criança, adolescente e também aos pais e responsáveis. Então, o conselho, eu acredito que não tem que estar nos pancadões, a não ser se o conselheiro gostar também de dançar, né? Pode ir, não é proibido, não. Então, mas se ele não gostar, ele não vai lá para atuar como conselheiro, porque essa é uma função da segurança pública, né? Se está atrapalhando o movimento da rua, enfim, é o trabalho deles. Então, eu vejo dessa forma. Se houver violência, aí o conselho precisa atender, mas ele recebe desses órgãos que prestam serviço para atendimento. A gente precisa tirar essa coisa de fazer o conselho voltar a ser, como ele dizia lá, que tinha no juizado da infância, aquele figura que o juiz mandava ir lá fazer alguma atitude. Não tem nessa não. O conselho não é para estar no pancadão reprimindo, não. Então, eu acredito também que os conselheiros não têm muito o que fazer nessas situações. O que a gente pode fazer? Tem que ser a polícia que tem que fazer o trabalho deles. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode, como família, conversar com as famílias e tentar ver se as famílias, que são os pais e as mães, os verdadeiros responsáveis pelos menores, fazer alguma coisa. Mas a gente, eu acredito que nós não podemos. Certo. O próximo grupo a responder a questões é o grupo amarelo, começando pelo Denilson Manuli. Pergunta grande. Denúncia sobre violência física contra crianças e adolescentes. Quais são as medidas que o Conselho Tutelar pode tomar nessa situação? Se a rede não responder aos encaminhamentos do Conselho, quais medidas o Conselho deve tomar? E, se o Conselho é omisso em relação a uma denúncia que recebeu, quais os órgãos que cobram os conselhos? Eu acredito que é levar às esferas, né, Ministério Público, primeiramente procurar entender realmente a situação, né? Por isso que a abertura dentro do território, essa quebra de olhar também que o conselheiro tutelar tem, que é sempre de tomar a criança, de levar a criança para outra esfera. Então, ao meu ver, é cobrar as políticas públicas, né? Fazer uma eficácia direta com o próprio Ministério Público, né? Sem
colocar a própria criança em risco, porque é uma situação sensível e delicada, porque a criança está sofrendo algum tipo de violação dos seus direitos e ainda está, muitas vezes, está no âmbito. E muitas das vezes, não vou generalizar, mas o próprio conselho acaba, de tanta demanda, acabando selecionando alguns tipos de casos. Então, eu acredito que não é uma situação para um conselheiro, e sim para a rede dos conselheiros trazer o assunto, fazer um trabalho de caso, conversar, notificar e ir jogando para as esferas do Ministério Público. E, para isso, eu acho que é a base do próprio conhecimento, né, dessas questões das faltas de políticas públicas, que em vários aspectos acaba se negligenciando pela falta de comprometimento. Eu acho que a primeira medida é a proteção à criança, né? Se a criança está sofrendo uma violência, tem que ser de imediato essa proteção. Proteger a criança, depois identificar os responsáveis, né? Ver se os responsáveis têm condições de estar com essa criança, avaliar a situação que se encontra essa criança, esse adolescente, né? O meio familiar, qual realmente a situação que levou a chegar a essa agressão, junto aos equipamentos, à escola, procurar saber se já teve alguma queixa, alguma como que eu posso falar? Se já, alguma denúncia, né? A escola, a creche, seja o equipamento que essa criança, esse adolescente está inserido. Se for residente, né? Se já acontece, se não for a primeira vez, tomar a providência de essa criança não voltar para aquele responsável que está tirando esse direito, né, dessa criança. E se já teve várias denúncias, que se chegou ao conselho e o conselho foi omisso, ir ao Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar as providências cabíveis, né? Houve uma omissão. Porque o conselheiro está ali para garantir esse direito da criança. Então, o próximo grupo a responder é o grupo laranja. Deixa eu só confirmar a ordem aqui. Primeiro a Claudete e depois o Admilson. Após encaminhar medidas em relação a uma denúncia, o Conselho continua acompanhando a situação? Como isso acontece? Então, ao meu ver, o Conselho deveria fazer esse acompanhamento da situação, mas, na prática, isso não acontece. O Conselho acolhe a denúncia, toma as medidas que tem que tomar, só que não faz esse acompanhamento com a família. Por isso que eu acho que a situação está do jeito que está, porque se você tem uma denúncia de violência, e aí a criança é devolvida para esses pais, ou para o responsável, né, da violência, ou então, às vezes, é o vizinho do lado que faz essa violência. E o Conselho não faz esse acompanhamento, ou muitas vezes não é nem notificado pelo Ministério Público que a criança voltou para o seu, vamos falar, a sua casa, né, a sua família, vai sofrer de novo a violência. Só que o certo seria, mesmo depois de todo esse encaminhamento, o Conselho acompanhar essa família, ver qual é a situação, ver como é que está,
para não chegar ao ponto que acaba chegando, que é a morte, né? O falecimento de muita criança e adolescente, que parte, essa violência da mortalidade de criança e adolescente, parte muito dos pais, parte daqueles que tinham que proteger. O vizinho do lado mata, o avô mata, o tio mata. Então, quer dizer, o acompanhamento seria essencial. E eu acredito num conselho que comece, daqui para frente, a fazer esse tipo de acompanhamento, não só o acolhimento das denúncias. Bom, sobre esse assunto, está no artigo 136 lá do ECA, acompanhar, requisitar. Então, sobre esse assunto, o Conselho ele deve acompanhar, sim, ele deve, sim, enviar relatório ao Serviço Social, ao UBS, à escola, solicitar relatório, porque ele vai acompanhar. Nesse assunto, ele deve acompanhar, ele não tem que... já fiz minha parte, deixa para lá. Não, ele deve acompanhar. Sobre esse assunto, é o dever dele, está lá no artigo lá 136. Tá certo. Com isso, a gente concluiu essa rodada. Pelo horário, a gente queria estipular que a gente passasse as considerações finais. E aí, nas considerações finais, cada um teria o tempo de 3 minutos, né? Aí a gente pede também que tente incluir nas considerações finais comentários sobre os vários temas que apareceram aqui, mas que principalmente também deixe o recado de por que escolher, por que, né, vocês decidiram participar, concorrer aí às eleições para Conselho Tutelar. E aí, eu acredito que sim, né? Todo mundo está de acordo? Pode falar o número? O número da candidatura? Então, olha só. Eu ia sugerir que a gente começasse do Admilson, viesse até a Silvanete na ordem inversa da abertura, tudo bem? Pode ser? Então, tá ok. São 3 minutos, então, para as considerações finais e por que você decidiu concorrer às eleições para o Conselho Tutelar. Bom, sobre esse assunto, é porque, assim, o Conselho Tutelar, desde 2016, quando eu disputei, né, eu já fazia trabalho social antes, então, em 2016, eu concorri ao Conselho Tutelar, conseguimos entrar, e de lá para cá eu entendi a importância, o papel importante do Conselho. Muitas situações aconteceram dentro do Conselho, muitas situações que a gente pôde ajudar a família, situações que crianças, né, são vítimas até de abuso. Infelizmente, ainda nesse século, ainda abuso sexual ainda acontece, infelizmente, com crianças pequenas, né? E se não tiver alguém com esse olhar, com essa atenção para essas crianças, infelizmente, até quando vai continuar essa situação? Essa criança pode chegar a óbito. Então, assim, nesse sentido, me inscrevi novamente para disputar o Conselho Tutelar, para trabalhar junto com a rede, ser transparente com a rede, porque a demanda cresceu, o território cresceu, e a gente precisa muito ser transparente. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande sobre a questão do Conselho, mas a gente está trabalhando nisso. Então, eu vim me candidatando agora esse ano e espero vencer as eleições, né? Espero também que aqueles que vencer as eleições seja transparente com os equipamentos, né? Porque é um dever também, está lá no artigo na Constituição Federal, que por mais que o conselheiro não seja servidor público, ele tem que também, né, ser transparente, tá? Então, é só isso. Muito obrigado a todos, tá? O número pode falar? Pode. Tá. Meu número é 4808, Conselho Tutelar do Rio Pequeno, Raposo Tavares.
conto com vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado aos participantes aqui da mesa também, tá bom? Eu quero primeiramente agradecer a todos, né? Agradecer o convite também por esse debate. Foi um debate muito bom, foi um debate democrático, onde todos puderam responder as perguntas da sua forma. Nem todos aqui já foi conselheiro, né? Então a gente fica um pouco meio que na corda bamba aí, mas a vontade de trabalho é grande, né? O estudo está sendo maior ainda. Por que eu decidi vir como conselheira? Primeiro que eu tenho uma visão de trabalho de rede, uma visão de trabalho comunitário. Então, a gente tem conhecimento, né, de causas próprias dentro do nosso território, dos territórios vizinhos, de tão grande é a violência com criança e adolescente, de tão grande está o abandono dos equipamentos, junto com os conselheiros, de tão grande está o descaso de políticas públicas para esse público, que é a criança e o adolescente, porque até então não interessa o governo também fazer um trabalho bom dentro de políticas públicas para esse público, que é a criança e o adolescente. Então, a minha decisão de vir como conselheiro depois de muito tempo, porque não foi a primeira vez que eu recebi convite, né, mas eu tinha que, para ser conselheira, você tem que estar com um preparo muito grande, não só emocional, mas tem que saber para que você veio, o que você quer e para onde você vai levar esse conselho, como vai atuar com essa família. Porque você vai atender um público sofrido, um público cansado, mães, pais desgastados, e com crianças nem tanto, mas com adolescente problemático, porque a problemática do adolescente está em todas as famílias. Mas nós temos que estruturar essa família, como trabalhar com o seu adolescente, como trabalhar com o seu filho, né? Revitalizar isso. E aí, tomando essa decisão, já bem madura, porque eu sou uma mulher madura, eu sou uma mulher de 50 anos, né, gente? Não queria falar, mas falei a idade. Eu sou uma mulher de 50 anos, que já atuei em vários campos, já trabalhei com famílias, né, na área do território do Rio Pequeno, então eu sei como fazer esse acolhimento, eu sei como conversar com essas famílias, e esse mesmo trabalho eu faço dentro do meu território, acolhendo as minhas famílias, conversando, e muitas vezes fazendo o trabalho do conselheiro, porque quem caminha a família minha para serviço e orienta sou eu. E quando eu mando para o conselho, é realmente quando o negócio está crítico e tem que fazer o acompanhamento, o protocolo mesmo, certinho, que os conselheiros têm que fazer. Mas eu faço esse trabalho de acompanhamento com as minhas famílias, eu faço esse trabalho de conversar, eu ensino para eles o que é realmente lutar, ir atrás e ter política pública de verdade. Muito obrigada e desculpa aí qualquer coisa. Eu sou a Claudete Cordeiro, número 4809, em defesa da criança e do adolescente. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, e ao trabalho aí do FOCA. Eu vou fazer um resumo um pouco aí das perguntas sobre mãe solo, né? Eu acredito que tudo é estrutural, a falta de políticas públicas, né? Criança nunca pode ficar sozinha mesmo, mas também tem toda uma história que faz aquela mãe, né, a ter que criar aquele vínculo de confiança, que aí entra também a questão de você criar tanto a rede dos vizinhos, da comunidade, lutar pelos equipamentos, lutar por políticas públicas, sobre os pancadão, né? Nós também temos que lembrar também que falta muito uns dos fundamentos, né, do próprio ECA, que é a liberdade, o respeito, saúde, educação, cultura, convivência familiar e comunitária, lazer e proteção, né? Então, falta muito atividades que eu acredito que sejam reflexivas, né? Porque eu trago um olhar periférico, né? Qual o lazer que a criança vai ter, qual a estrutura que a mãe vai ter para comprar um tênis, para levar para passear, que ele está ali no seu entorno. Então, eu não acredito que sim, né? Volto a trazer que é rede, comunicação, né? Não acredito que a polícia vai resolver e nem o próprio Conselho Tutelar vai resolver essas questões do pancadão. Mas eu acredito que possa sim articular uma reunião, por que não? Com o 16º Batalhão, com as lideranças da quebrada mesmo,
Se você não trocar ideia, não conversar, a gente não fazer os combinados, né, vai complicar para a própria quebrada, mas também ter as opções do lazer para os jovens e para a criança e para o adolescente. Isso só vai vir através de políticas públicas, né, porque quando a criança e o adolescente ele está focado, ele tem uma cultura, ele tem um objetivo, né, ele tem uma educação. Dou um exemplo, quantos do Circo Escola sonhavam em ser ator, através da arte, e através da arte ele sabe, eu não vou virar a noite no pancadão, porque no outro dia eu tenho que treinar, jogar uma bola. Então, somente a cultura, o esporte, a educação e essa rede de comunicação, chamar todas as redes, todos os equipamentos, desde volto a frisar, ao campo acadêmico, a próprias lideranças comunitárias, é difícil, mas não podemos desistir. E aí eu volto a dizer sobre os combinados, né? Sobre essa questão atual que nós vivemos, pós-pandemia, né? Não podemos esquecer isso. Muitas crianças, própria sociedade, adolescentes, né? Tá muito restrito dos seus próprios pensamentos, né? Então, agradeço a oportunidade, dá um nervosismo mesmo. Muitas perguntas que eu queria responder caiu às vezes de uma forma que não era para ter falado. Mas eu resumindo, a gente precisa articular, porque através dessa articulação mesmo, não só no campo administrativo, mas criando vínculo, criando rede, trocando uma ideia e fazendo essa junção, não é que não façam, mas eu acho que esse é o caminho. Denilson Ramos, mas todo mundo me conhece como Manuli, 4824. Eu quero parabenizar o FOCA, né, por esse espaço, por nos receber e que tenhamos mais essa abertura, esse espaço. Pelo Rio Pequeno Raposo, são 23 candidatos, né? Hoje não estão todos aqui, perderam a oportunidade de estar, de se apresentar, de mostrar as suas propostas. Mas, enfim, venho como conselheira pela primeira vez, porque eu acredito muito na mudança, na transformação. Eu acredito muito na educação. E quando a gente fala em criança e adolescente, a gente pensa na educação. Então, se tiver políticas públicas voltadas para a educação, a gente vai ter um conselho com menos problemas, com mais solução. Eu sou moradora da comunidade 1010 e tenho acompanhado famílias durante 8, 9 anos, e a realidade é assim, extremamente gritante em relação às crianças e adolescentes. Porque, como o Manuli falou, se a gente não tem um espaço onde as crianças possam se desenvolver, onde elas possam acreditar num futuro melhor, poder pôr em prática seus talentos, que tem muitos, mas que por falta de opção, falta de espaço, falta de escuta, não são conhecidos, a gente vai ter cada vez mais demanda em conselhos tutelares. Eu acredito muito numa educação que possa transformar a vida dessas crianças, da comunidade e da sociedade. Então, 1º de outubro, vote 4811. Eu sou Luci. Bom, a essa pergunta, e nas considerações finais, eu quero lembrar aqui o doutor Rodrigo, que foi um juiz da infância e juventude do Fórum do Pinheiros, que ele falou para nós, conselheiros, quando assumimos lá no ano 2000, né, que se a gente cuidasse das crianças da nossa família, já estaria muito bem resolvido. Foi o que a gente ouviu, e pior que nós ficamos contentes.
Mas não é bem isso. Falta muita coisa, porque a seara é muito grande, né? Essa seara da luta, da defesa e do zelo dos direitos humanos da criança e adolescente. O que eu quero pensar assim, surgiu daquela vontade da gente ter a participação popular. E essa participação popular é o que a gente precisa garantir aqui. Porque se não houver a participação popular, a gente faz a reunião, essas ideias que são boas, que são positivas, não chega ali naquele que está precisando das políticas públicas. Então, se é direito da criança e adolescente, atendimento na área da educação, saúde, assistência social, segurança pública, é papel do conselho tutelar buscar. Mas conselheiro nunca pode esquecer que foi a luta popular que foi garantir a presença desse conselheiro para cobrar em nome da comunidade. Então, se a gente não absorver isso, aí não é, porque assim, não é sentar na cadeira e ganhar aquele salário no fim do mês. A gente tem que ir para a luta, né? Então, eu coloquei aqui na questão da reflexão, a gente insistir nesse zelo. E eu agora nessa idade, que poderia estar tranquilo, tem aquela música, que sempre fica o perfume da rosa nas mãos de quem oferece. Então, eu contribuí lá no passado, mas posso contribuir até agora. Enquanto eu tiver com ânimo, vamos lutar. Então, foi por isso que eu resolvi novamente botar o meu nome aqui como candidato ao Conselho Tutelar, chamar reuniões, é papel do Conselho chamar reuniões para diversas situações, e buscar essas políticas públicas. A luta está difícil, mas com luta a gente chega lá. Meu nome estou como Seu Silvio, o número 4827 para Conselheiro Tutelar Rio Pequeno, Raposo Tavares. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos que estamos aqui, ter nos organizado esse debate aqui. E eu resolvi me inscrever no Conselho Tutelar por várias situações que tem dentro de comunidade. Na pandemia, a gente teve muita dificuldade. As comunidades passaram por muita dificuldade, não foi pouca. Eu, em qualidade de liderança comunitária, tenho muitos outros amigos que são liderança também e que a gente conversa bastante, a gente convive muito com várias situações dentro da comunidade, nas escolas, nas UBS, onde a gente queria tentar ajudar de uma forma melhor, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente não tem um apoio. E por esse motivo, resolvi me candidatar para que a gente consiga entender melhor a forma de a gente ajudar essas crianças e esses adolescentes que estão carentes, mas carentes mesmo, de muitas coisas que é permitido pela lei e eles não têm esses direitos. Os direitos deles estão sendo todos violados. Então, eu quero pedir a todos vocês, escolha, mas escolha bem quem vocês vão colocar lá dentro. Porque se a gente tem o direito de escolher agora, é o que a gente precisa fazer. Meu nome é Cideucina Silva Ramos, sou liderança comunitária, meu número é 4816. Peço o apoio de todos vocês. Não estou aqui para oferecer nada, e sim para pedir o apoio de vocês e garantir que eu vou fazer, sendo eleita, o ECA, o direito da criança e do adolescente. Vou estudar, vou prometer para vocês que eu vou cumprir ele. E obrigada a todos. Bom, eu decidi ser conselheira tutelar pelo fato de ver muitas crianças sendo desprotegidas, Eu trabalhar de acordo com o que está no ECA, que é proteger as crianças e adolescentes
garantir os sistemas de garantia de direitos das crianças e adolescentes, porque a gente também temos que trabalhar muito, trabalhar em rede para fortalecer os vínculos familiares, requisitar serviços e encaminhar para os órgãos competentes. Tem uma diferença de você ser atendida pela assistência social, as crianças, no caso agora na pandemia, né? Muitas crianças ficaram descobertas, porque não teve serviços públicos para as crianças. Nós trabalhamos 22 comunidades aqui na região, no combate à fome, combate ao trabalho infantil, e quando eu falo a diferença das crianças e assistência social e o serviço público, foi a falta dos serviços que não tinha. E nós, quanto redes comunitárias, da população, nós, quanto sociedade civil, se vimos obrigada a captar recurso público para atender as famílias que o poder público não atendia. Tá? Então, quando eu falo a diferença, é de não garantir os serviços públicos, enquanto os conselheiros tutelares que estão lá poderiam garantir esse serviço público, não garantiram, a sociedade civil saiu a campo e foi garantir esse serviço público. Tá? Então, quando eu falo nesse sentido, eu também sou educadora socioeducativa, trabalho na rede de assistência social, e por isso que eu resolvi ser conselheira tutelar de novo, que é para atender essas crianças de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e é isso. Ah, tá. O meu número é 4817, desculpa, 4817. A questão da LGBTQIA+, a gente orienta referente aos preconceitos, quando necessário a gente encaminha, né? Nas questões do pancadão, quando as polícias vai lá, atende e chama o conselho para tutelar, aí sim nós vamos tutelar essa criança, esse adolescente, dar orientações, encaminhar de acordo com as situações. Tá? Bom, em nome do FOCA, eu queria novamente agradecer aqui a participação dos candidatos, agradecer a participação da plateia que se disponibilizou, né, a vir aqui, são mais de 9h da noite, e deixar o convite, independente do resultado dessa eleição, né, a gente pode considerar que as pessoas que estão aqui presentes têm um compromisso e um propósito com a infância. Então, volto a dizer, o fórum é um espaço aberto a todas as pessoas que quiserem participar. Então, independente do resultado, eu convido vocês a fazerem parte também desse fórum, né, e continuar a militância aí na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Isso aí. Boa noite. Ah, sim. A gente tem ainda no dia 28, agora na quinta-feira, o debate dos candidatos ao Conselho Tutelar do Butantã, que vai acontecer lá na Casa de Cultura, às 18h30. E na sexta-feira, nosso encerramento aí da Semana do ECA, que a gente está organizando, a gente vai ter uma série de atividades lá no Espaço Cultural Cachoeiras, das 13h30 às 16h30, lá na Coab Raposo Tavares. Certo? Todo mundo convidado também a participar. Obrigada, gente. Assistir, participar. Ah, sim. O último dia da... Acho que só fazer um registro, porque a gente está transmitindo e gravando também, e acho que todo mundo que está aqui tem responsabilidade também com esse momento, né? A campanha ela encerra no dia 28, dia 29 os candidatos não podem mais fazer campanha,
Isso não significa que os eleitores, né, não possam estar conversando entre eles, mas a campanha dos candidatos, então isso é importante para que ninguém também crie dificuldade, né? Então, no dia 29, a gente tem atividade lá no Espaço Cachoeiras, é um espaço que a gente pensou para atividade com as crianças e adolescentes. Na reunião que a gente fez no mês de agosto, os adolescentes presentes solicitaram da gente um momento, um espaço com atividades na linguagem hip-hop. Então, vai ter batalha de rima, vai ter oficina, né, de composição, de rima, a gente vai ter MCs, né, adolescentes MCs, jovens MCs que vão se apresentar, e no futuro próximo a gente quer vocês todos participando com a gente, se apresentando, tocando, só que nesse momento, como é um momento também de encerramento da Semana do ECA, e a campanha também está encerrada, é uma atividade que a gente vai fazer com os adolescentes, tá bom? Só mais um lembrete aqui, Chicão, só para lembrar aos eleitores, né, que cada eleitor pode votar em até 5 candidatos, tá? E agradecer também aos representantes da comissão regional que estão aqui com a gente, compondo esse encontro.